Todo mundo tem aquele parente meio esquisito que aparece no Natal, né? Agora imagina descobrir que o seu passarinho de estimação é, na verdade, o sobrinho distante de um Velociraptor. A ciência hoje não apenas suspeita, ela bate o martelo. As aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros terópodes. E não é papo de youtuber maluco, não. É DNA, fóssil, microscópio e uma boa dose de uau. A conexão começa lá nos ossos ocos, no formato do quadril, no jeito como as patas se posicionam e principalmente nas penas fossilizadas encontradas em espécies como o Archaeopteryx, aquele famoso meio pássaro, meio dino, com cara de quem está sempre julgando a sua inteligência. Para você ter uma ideia, algumas dessas penas são tão bem preservadas que dá para ver até a coloração original. E sim, já teve dinossauro ruivo, o que por algum motivo me deixa desconfortável. Mas o que tudo isso significa? Que cada vez que seu papagaio te encara com aquele olho fixo e cabeça girando, talvez ele esteja acessando memórias genéticas de quando os parentes dele arrancavam membros de presas vivas no período Cretáceo. A pergunta que não quer calar é: e se os dinossauros não tivessem sido apagados da existência pelo famoso asteroide? Será que hoje teríamos T-Rex com roupinha de frio? Será que o seu au-au seria, na verdade, um roar-roar e o mais assustador? Será que algum deles teria aprendido a pedir biscoito? Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a chegar nos primeiros 5.000 inscritos. Deixe seu like e comente muito. Agora vamos voltar no tempo, mas não tanto quanto o Jurássico. Vamos parar ali, por volta de 15.000 anos atrás, quando um lobo selvagem faminto resolveu se aproximar de um acampamento humano. Ele farejou carne, ganhou um osso, sobreviveu e, sem saber, deu início a uma das maiores parcerias da história do planeta: homem e cão. A domesticação dos lobos não aconteceu porque alguém disse: "Vou criar um pet". Ela foi um processo lento, cheio de tentativas e erros, baseado na seleção natural e artificial. Os lobos mais calmos se aproximavam dos humanos, eram menos agressivos, comiam melhor, se reproduziam mais e geravam filhotes cada vez mais sociáveis. Em poucas gerações, tínhamos algo que começava a latir em vez de uivar. Mas domesticar um animal não é simplesmente treinar, é moldar a biologia dele ao longo de várias gerações. E para isso, algumas condições são essenciais. Primeiro, o ciclo reprodutivo tem que ser rápido. Se demora 20 anos para um bicho virar adulto, a domesticação vai levar séculos. Segundo, precisa ser possível de socializar com humanos. O animal não pode olhar para a gente e pensar comida o tempo inteiro. Terceiro, ele tem que ter um certo nível de inteligência e flexibilidade comportamental para se adaptar a viver em sociedade. Por isso, nunca domesticamos zebras, por exemplo. Elas têm o mesmo tamanho e dieta dos cavalos, mas são teimosas, agressivas e, francamente, mal-humoradas. E aqui entra a pergunta provocadora do vídeo. Se os dinossauros não tivessem sumido do mapa, será que algum deles, como o Nanotyrannus juvenil, teria as características ideais para virar um pet doméstico? Pensa comigo, o Nanotyrannus, se de fato for uma espécie separada do T-Rex, era muito menor, com cerca de 2 metros de altura e estrutura mais leve. Ainda assim, era um predador rápido, ágil e com dentes afiados como navalhas. Mas e se, assim como os lobos, alguns desses indivíduos tivessem uma variação natural de temperamento? Se alguns fossem mais curiosos, menos agressivos, com instintos de caça menos aguçados, ao longo das gerações, poderíamos, em teoria, selecionar esses indivíduos e moldar um dinossauro de bolso? Um companheiro que talvez, em vez de destruir sua casa, só derrubasse o vaso da sala e ficasse com cara de culpado? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: os critérios para domesticação são biológicos, e se encaixassem num dino, o resultado seria impressionante. Agora segura essa imagem. Você acorda de manhã,
boceja, e quando vai calçar o chinelo, ele já foi mastigado. Carinhosamente apelidado de Nanô, está com aquele olhar de "quem eu?" e um pedaço de Havaianas pendurado nos dentes. Porque, claro, você decidiu adotar um pequeno dinossauro carnívoro como pet. Mas relaxa, esse aqui já tá na 10ª geração domesticada. Não caça mais crianças, nem tenta devorar o carteiro. Pelo menos não sempre. A rotina com o Nanotiranos seria uma mistura bizarra entre cuidar de um cachorro hiperativo e de um dragão de Komodo que tomou café demais. O treinamento básico exigiria algo entre paciência budista e equipamentos de proteção dignos de um laboratório de contenção biológica. Um simples senta poderia virar uma batalha por território na sala de estar. Alimentação, então. Esquece ração. Estamos falando de um bicho que, mesmo domesticado, teria uma dieta carnívora de respeito. Carne crua, suplementos vitamínicos, talvez uns peixes vivos para satisfazer o instinto predatório. Imagina você no supermercado com 2 sacos de coração bovino no carrinho e dizendo: "É pro meu pet." E o passeio na coleira? Boa sorte! Um Nanotiranos juvenil tinha pernas longas, músculos potentes e reflexos absurdos. O passeio seria ele te levando para correr quarteirões, pulando cercas, assustando cachorros e derrubando postes. Tudo isso enquanto solta um rugido que faria seu vizinho cancelar a Netflix por trauma auditivo. E falando em rugido, esquece latido. O barulho seria algo entre um rugido abafado de leão e o som de um motor de carro quebrando. Mas para você, seria só o equivalente a um "Oi, tô feliz." Mas não dá para falar de dinossauro domesticado sem lembrar da Blue, a Velociraptor dos filmes Jurassic World. Inteligente, leal e com um vínculo emocional digno de pet de estimação, mesmo sendo uma máquina de matar com garras afiadas como facas. Blue representa exatamente esse limiar entre o instinto selvagem e a possível convivência com humanos. E aí entra outro nome real da paleontologia, o Troodon. Pequeno, bípede, olhos grandes e talvez um dos dinossauros mais inteligentes que já existiram. Se fosse para domesticar algum, o Troodon teria sérias chances de se sair melhor que muito papagaio. Mas ainda assim, com o Nanotiranos, a questão não seria só poder domesticá-lo, mas deveríamos? Ele é um predador, por menor que seja, com um cérebro que, apesar de mais desenvolvido que o do T-Rex, ainda seguia um padrão primitivo de caça. Seria como tentar ensinar etiqueta de mesa para um tubarão adolescente. Agora segura essa pergunta: e se o asteroide nunca tivesse caído? Se aquele fatídico dia, há 66 milhões de anos, tivesse passado em branco? Sem explosões, sem inferno climático, sem extinção em massa? Os dinossauros teriam continuado dominando a Terra como sempre fizeram, só que com mais tempo para evoluir. E aí, meu amigo, o planeta que você conhece hoje seria completamente diferente. Em vez de bois pastando, talvez tivéssemos manadas de hadrossauros no lugar dos rebanhos. No lugar de esquilos nos postes, pequenos terópodes escalando fiações e assaltando latas de lixo. E o mais curioso, se alguns desses dinossauros seguissem a mesma linha evolutiva das aves, se tornando menores, mais espertos e adaptáveis, será que o Homo sapiens teria conseguido surgir mesmo assim? Ou a Terra seria dominada por um novo tipo de Raptor sapiens? Imagina a gente surgindo num mundo onde dinossauros evoluíram para formas mais complexas, talvez com inteligência comparável à de um chimpanzé moderno. Isso mudaria completamente o curso da história. Ao invés de domesticar lobos, nós poderíamos ter tentado domesticar os dinobichos. Esquece o pastor alemão. Seu companheiro de guarda seria um raptorinho. A domesticação, claro, dependeria de vários fatores, mas num mundo onde o ambiente favoreceu evolução comportamental e social nos dinossauros, não seria absurdo imaginar que alguns grupos teriam se tornado tão próximos de humanos quanto os cães se tornaram. E mais, em vez de zoológicos cheios de leões e elefantes,
teríamos reservas com anquilossauros, tricerátopos e talvez até versões modernas de tiranossaurídeos, mais compactos, mais ágeis e com nomes como Nanito ou Trexinho. A indústria pet seria uma loucura. Coleiras resistentes a mordidas de 3 toneladas, brinquedos reforçados com titânio e guias retráteis com freio hidráulico. A ciência seria outra. Em vez de estudar primatas para entender o cérebro humano, estaríamos investigando os comportamentos sociais dos dromaiosauros modernos, que poderiam viver em bandos, ter hierarquia social e até aprender comandos. O que hoje é só teoria evolutiva ganharia músculos, penas e dentes, e provavelmente um Instagram bombado de dinopets com milhões de seguidores. E no fim das contas, talvez a pergunta mais provocadora seja: a gente teria vencido essa disputa? Ou seríamos apenas mais uma espécie tentando sobreviver em um mundo onde os répteis gigantes seguiram dominando? Porque num cenário onde o asteroide nunca caiu, não dá para garantir que o topo da cadeia alimentar ainda seria nosso. Talvez o ser humano não tivesse passado de um primata tímido nas florestas, fugindo de predadores que desenvolveram mais do que garras. Desenvolveram pensamento estratégico. Nesse mundo alternativo, o melhor amigo do homem teria garras, penas e um grito agudo que faria qualquer bandido pensar 2 vezes antes de pular o muro. No final das contas, quem realmente domesticou quem? A gente acha que manda no cachorro, mas é ele quem ganha cama, comida, carinho e atenção 24 horas por dia. A gente limpa, alimenta, compra brinquedo e ainda pede desculpa quando pisa sem querer no rabo dele. Agora imagina se um dinossaurinho tivesse essa chance. Será que ele também ia virar o rei da casa? Será que ia ter nome engraçado, coleira estilosa e até perfil no Instagram? Talvez o segredo da domesticação nem esteja na força ou na inteligência, mas sim na convivência. Se os dinossauros tivessem continuado evoluindo e um deles ganhasse essa habilidade de cativar a gente, talvez hoje a gente estivesse levando um raptorinho para passear na coleira, e não um cachorro. E quem sabe, do mesmo jeito que os cães nos conquistaram com charme e lealdade, os dinos também teriam ganhado seu espaço no sofá, no coração e no nosso bolso. Gostou do vídeo? Não se esqueça da sua inscrição no canal. Deixe seu like e comente o assunto do próximo vídeo. Até mais!